Pessoal, eu dou start na gravação da Web Aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes Senai Digital, tá? E aí depois a gente volta com a nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, aula passada, a gente finalizou a eletricidade, tá? Só um recado, quem ainda não enviou, tá? Não se preocupe, pode enviar, tá bom? Quem ainda esqueceu, eu acredito que acho que comunicação oral escrita todos já enviaram. A eletricidade ainda falta, eu estava fazendo as correções hoje aí, e aí acho que todos os FO já foram postadas, tá? Aí quem enviou ainda não tá a nota lá, pode ficar tranquilo que eu ainda estou fechando, tá bom? As notas lá. Aí hoje a gente vai começar uma terceira unidade curricular, tá? Do módulo básico, que é leitura e interpretação de desenho, tá? Eu posso dizer que essa disciplina aqui é o start inicial, para você começar a entender, né, o que os elementos que tem dentro de um projeto elétrico, tá? Aí basicamente é a leitura, né, para você o intuito é você desenvolver a habilidade de olhar num projeto, né? E, inclusive, num projeto civil, identificar dentro desse projeto civil o projeto elétrico, tá? E você poder já fazer a leitura. Por quê? No próximo módulo, né? A gente termina esse módulo aqui, né? Aí a última, o C, começa no final desse mês aqui, ó, dia 25, né? O QSMS. Então, depois de finalizar esse módulo aqui, se tiverem sido aprovado, vocês vão para o módulo específico 1. Aí no módulo específico 1, a primeira disciplina é instalação elétrica predial, tá? Então, essa UC aqui é fundamental para vocês adquirirem o conhecimento que vocês vão usar no próximo módulo, na primeira UC de instalação predial, tá? Então, a gente vai entender primeiro o que é um desenho técnico, tá? E para essa disciplina, são três atividades, sendo que uma delas é um fórum de discussão. Deixa eu só olhar aqui para ver se já está disponível para vocês. A monitora aqui, acho que era a Laura, deixa eu ver se. Ah, não, agora é a Kaylee. Hum, deixa eu colocar lá em situação de aprendizagem. Eu já deixei, eu pedi para o monitor já deixar as thumbnail das aulas aqui, tudo pronta, né, para vocês terem
essa aula o mais rápido possível, né? Lembrando que a de sexta-feira é mais complicada, né? Porque aí já você já tem aula, né, na outro dia, mas aqui pelo horário vocês vão ter só na outra semana, tá? A primeira aula de leitura e interpretação de desenho vai ser só na próxima semana. E a primeira, o C, é o fórum de discussão aqui, ó. Já vamos fazer análise dele aqui. Inclusive, eu vou ver se já tem disponível aqui para vocês. Geralmente já fica nessa aba aqui, biblioteca. Hum, material complementar. Ó, tá oculto aqui. E nem tem material aqui, na verdade. Vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar para vocês aqui, ó, essa norma, essas duas normas aqui, ó, a 5444 e a 5410, tá? Vou só parar o compartilhamento que é rapidão. Aí o Wesley ou Romero, se tiver uma pergunta aqui, aí eu vou colocar na aba. Eu tenho. Sim, pode ir falando aí, enquanto eu estou fazendo a inserção aqui. Uhum. É, deixa eu só olhar aqui. Uhum. É, não tem videoaulas complementares, assim como nos outros módulos. Vai ser disponibilizado? Essa daqui, eu estou olhando aqui na aba biblioteca, realmente não tem, não. É Mas porque, essa aqui não assim, tem problema, não. Essa eu, ach, aqui, eu achei o material disponível, principalmente das SAPs, bem simples, sabe? E sendo que, às vezes, no dia a dia, se a pessoa não tiver dedicação, não vai ter análise de projetos mais, vamos dizer assim, mais complexas, entendeu? então, por isso que eu vou disponibilizar agora aqui a norma Uhum. com a simbologia dos desenhos, que aí fica mais fácil para vocês. Deixa eu O modo de elétrica mesmo. Eu tive que assistir quase, eu acho que eu assisti quase todas Não, as aulas mas disponíveis o lá. mod elétrica, ele é atípico, porque ele é difícil mesmo. Como se diz, não vou alisar, não, ele é difícil mesmo. Eu assisti muitas aulas, Não, principalmente revi, análise de circuito, aquele primeiro exercício é, ali é osso. eu assisti umas 2 vezes algumas aulas lá para entender, parei, voltei. E assim, aqui na de projeto eu senti falta disso daí, por isso que eu tô comentando. E seria interessante colocar projetos mais complexos, Não, né? eu vou Aumentando colocar. o Não, nível mas de assim, complexidade. não é bom por enquanto. Como se diz, vamos focar no básico aqui. E aí tem umas páginas lá da própria apostila que tem alguns projetos aqui. Quer ver, ó, 5410. Eu estou aqui disponibilizando a 5410 e 5444. Aí eu já vou deixar aqui no de videoaula, tá? Vou pôr aqui como material extra. Aula, aula 1 logo. Aqui. É a NBR. Inclusive, essa 5444, ela foi revogada. Aí, quando é revogada assim, ela se transforma em outra. Ela muda de número, tá? Mas essa que mudou o número. Eu vou até fazer uma pesquisa aqui, é porque eu nunca lembro de cabeça aqui. Mas assim, quando muda de número, deixa eu ver, 5444 e 5410. Ó, salvou aqui. Eu coloquei logo na pasta da videoaula, né? Porque quando vocês acessam a videoaula, já tem a pastinha lá
do material extra, que é bom vocês abrirem. Deixa eu compartilhar aqui agora a tela. Eu acredito que ela já está disponível. Se você estiver no site aí, você aperta o F5 ou você aperta essa aqui, ó, essa setinha aqui, ó, que aí ele recarrega a página e aí vai aparecer essa pasta aqui, tá? Na aba vídeo aula, essa pasta aqui, ó, Apareceu aqui já. material. Já apareceu? Beleza. Uhum. Material extra, aula 1, ó. Aí quando você clica aqui, tem disponível a NBR 5410 e a 5444. O que a gente vai mais usar nessa disciplina é a 5444, tá? Eu vou até fazer uma pesquisa para ver qual que é o novo número dela, que aí eu já passo até para vocês. E eu já peço aqui para me disponibilizar ela. Deixa eu perguntar aqui. Na aula passada, o professor falou que ainda não tem outra regen, não. Ainda está sendo essa 5410, só porque ela Ah, é? já está ultrapassada. Ele falou na aula É, passada. não, eu também eu tive essa informação. Daí, é porque assim, tem uma norma, eu vou até mostrar aqui para vocês. 54, 44. Vamos ver, vai se. Hum. Ó, É, aqui, deixa eu ver. foi dessas nomenclaturas e simbologia aqui que eu senti falta lá nos projetos, porque geralmente quando a gente pega o projeto, ele já vem Ah, com toda a nomenclatura, as legendas, o que significa cada coisa, né? uhum, Aqui você fez o que é o certo pra gente, mas no projeto eu senti falta disso, da nomenclatura aqui. isso. Aqui, ó, realmente você tá certo aí, foi o Romênico que falou aí. Foi. Não, ainda não tem. É porque, assim, já dando spoiler para vocês, essa norma, quando eu entrei lá na engenharia elétrica, eu achava que existia um laboratório, tipo aquele laboratório, não tem o Inmetro, né? Que faz teste. Aí eu achava que a NBR, né, a ABNT, na verdade, né, Associação Brasileira de Norma Técnica, ela tinha um laboratório, eu achava até que aquele do Inmetro era da ABNT, né? Aí eu achava que eles faziam teste e aí fazia esses documentos, né? Só que aí eu descobri que esse documento, na verdade, é uma norma internacional. É um material, lá em instalações prediais, a gente vai falar melhor disso, mas já dando spoiler para vocês, é uma norma internacional. Aí o que que todos os países fazem? Isso não é só o Brasil, não. Ele compra essa norma internacional, por exemplo, ó, IEC, né? IEC, por exemplo, a 60.417 e a 60.617. Aí ele pega uma norma internacional, traduz ela por português, e aí eles inventam o número, tipo esse número aqui, ó, NBR 5444. Ah, professor, então quer dizer que é uma norma que tem outra numeração, né? Ela tá geralmente em inglês. E aí o país compra, inventa o número, aí nesse caso aqui o de simbologia, né? 5444, e aí ela passa a valer. Aí quando essa norma internacional ela muda, ela modifica, o país compra novamente, né? E aí ele depende da atualização da internacional. Por isso que às vezes demora muito. Eu jurava que já tinha já um número. Igual essa daqui, ó. Deixa eu pegar emprestado lá de uma disciplina de vocês aqui, ó. Ó, essa aqui lá do finalzinho. Existe uma norma, eu nem tenho ela aqui, chama 5434 e a 33. A 33 é para redistribuição rural e a 34 é para redistribuição urbana. Daí essa norma ela caiu, né? E aí o que que fizeram? Aí como rural e urbana a diferença é que a rural, ela, antigamente, quando a demanda era pequena, aí, para não ficar gastando, né? Imagina, 50 quilômetros de redistribuição, você gasta
uma trifásica, né? Você gasta um cabo, ou seja, em vez de 50 quilômetros, você vai gastar 50 vezes 3, 150 quilômetros, fora o aterramento, né? Então, vezes 4. E aí como a rede rural ela não tem muita demanda, igual uma cidade, né? E o que que eles fizeram? Eles inventaram uma rede chama tipo U e a rede tipo P. Aí na média tensão ela é monofásica, e aí na baixa tensão você muda lá a parte do enrolamento transformador, né? E aí transforma ela em trifásica baixa tensão. Mas ela é antiga, tá? E aí eles fizeram uma norma, uma para cada uma para rural e outra para urbana. Aí eles juntaram ela nessa norma aqui, ó, NBS 54, não, não, é 15688, ó. Aí a para rede rural e, e urbana, ela transformou nessa. E como a rede antiga é uma rede com cabos nus, né? Ou seja, antigamente eu olhava para o poste e achava que era cabo de aço lá em cima, né? Aí, na verdade, a rede mais antiga, todos os cabos de energia, tanto da média tensão quanto da baixa tensão, eles são descobertos. Aí depois eles inventaram a rede com cabo coberto. É porque é o seguinte, antigamente o pessoal, para você cobrir o cabo, você usa uma máquina que chama extrusora. Aí ela derrete o plástico, o polímero, né? E aí o cabo, ele depois dele trançado, ele passa por essa máquina extrusora e aí ele recebe a cobertura de polímero. E aí depois ele vai passando por uma linha, vai derramando água e ele vai resfriando aquele plástico. Aí você tem a cobertura. Inclusive eles passam um sensor a laser para ele medir a espessura da cobertura. Então a extrusora ela dosa a quantidade de polímero ali, né? De polímero no cabo, justamente para ele ter a espessura adequada para aquela tensão. E naquela época você não tinha uma extrusora, não é que não tinha, mas você não tinha uma receita de plástico. Por exemplo, uma vez quando ainda era Celg aqui em Goiânia, o pessoal montou uma rede de distribuição, né? Você acredita que a rede deu curto-circuito em uma semana? Mas como assim, professor? Era uma rede multiplex, era essa rede aqui, ó. Deixa eu pegar a norma antiga aqui, se eu não me engano, era a NTC 18. Era essa aqui, ó. Hum. Aí a rede multiplex, a baixa tensão aqui, ó. Essa aqui é a rede antiga, né? Ela é nua, né? Ou seja, o neutro, as fases A, B e C, elas andam separadas porque é um cabo, né, descoberto, que se ficar junto ele dá curto-circuito, né? Aí a rede multiplex, o único cabo que é nu, que ele mantém-se nu, é o neutro, que na verdade eles chamam ele de mensageiro, e os outros cabos, ó, essa que é a coloração, né? A fase A é preto, geralmente a B é cinza e o vermelho é a C. Aí quando elas são da mesma cor, você tem um risquinho, você tem uma marca ali no cabo para identificar quem quer fazer A, B ou C. Ou você pode utilizar um detector de tensão, que além de detectar tensão de baixa, ele tem um código RGB. Aí, por exemplo, se aparecer um LED vermelho, quer dizer que é fase A. Se aparecer a luz verde, é fase B. Se aparecer a luz azul, é fase C. Aí muitos confundem achando que verde é terra, né? Porque é a cor, vamos dizer assim, é universal, né? E acha que quando aparece azul é neutro, mas não é não. É porque esse é o código lá da eletrônica lá, né? Para identificar fases aí. Por exemplo, numa subestação, você não vai ver o barramento, eles pintam o barramento lá do quadro de distribuição, né? Aí, se não me falha a memória, é marrom o barramento lá que eles pintam, né? Marrom, amarelo e verde, se não me falha a memória. Aí, É assim, para. marrom, amarelo e vermelho. Ah, isso, marrom, amarelo e vermelho, né? Obrigado, viu?
Então, tem cor para cobertura de polímero do plástico ali do cabo, tem para você pintar o barramento lá da subestação, né, do quadro, e tem também para os cabos da rede de distribuição. Aí na época, o pessoal comprou aquele cabo. Você conhece o La Garantia Soy Yo? Aí, naquele cabo, sabe, de procedência duvidosa, aí o que que aconteceu? Como essa rede, o cabo ele fica aninhado, né? Aí o que que aconteceu? A fase, né? Ela fica enrolada em volta do neutro. E aí, com o sol, né? Com as intempéries ali, com uma semana, ele foi descascando, ficou quebradiço e deu curto-circuito. Aí a terceirizada teve que ir lá e fazer a troca novamente lá foi de um bairro novo aí na época. E aí o polímero, se você tiver oportunidade, provavelmente no laboratório da unidade de vocês deve ter. Vocês dêem uma olhada, faz uma comparação com o polímero do cabo para instalações internas, né? E um cabo de rede de distribuição, né? Esse multiplex e um de rede compacta. Você vai ver o tanto que ele parece aquele termoplástico de para-choque de carro, assim, ele é bem duro mesmo. É justamente para ele suportar o calor, né? Porque um cabo para. Por isso que quando você vai no catálogo comprar, por exemplo, sei lá, da Sil ou da Prisma, né? Ou de Corfil, o polímero ele tem uma classificação. Aí, geralmente o polímero para cabos para instalações internas, geralmente você vê isso lá. Aí quando fala instalações internas, quer dizer que vai ficar dentro de um eletroduto, dentro de uma eletrocalha, né? Ou num forro, né? Num condulete. Então, o polímero desses cabos, ele é mais mole. Você vai perceber que, às vezes, dependendo, você consegue até arrancar com a unha, dependendo do tamanho de sua unha, você consegue até puxar ele com a unha. Agora, um de rede de distribuição de baixa e de média tensão, principalmente o de média, que é bem mais grosso ainda. Você não consegue arrancar assim na unha, não, não é fácil, não. Ele é bem robusto. O da 13,8 é bem forte. O da 34,5 kV, eu acredito que deve ser por causa da tensão, né? Mas eles são bem duros mesmo, sabe? Você pensa assim que vai ser, nossa, esse plástico aqui é justamente para ele durar muitos anos, recebendo sol todo dia. Hein? Aí o polímero para rede de distribuição, né, para circuitos externos, ele retém a umidade dele é mais baixa lá na hora que na máquina extrusora, né? Ele é um plástico com menor índice de umidade e o outro ele tem um maior índice de umidade, por isso que ele é mais maleável, né? Mais molinho, mais fácil de decapar, né? Aí essa rede aqui, ó, chama de multiplex, né? Ela é mais compacta, né? Ela é o análogo da rede compacta. Aí quando você fala assim, rede compacta, é a rede de média tensão, é a 13,8. Aí quando fala multiplexada, é essa rede de baixa tensão, né? Que aí aqui no transformador, né? A média tensão, ela vem aqui na bucha de média, né? E aqui é o para-raio de rede. Na verdade, ele é um DPS, é um supressor de surto, tá? E aí aqui tá em triângulo, né? E aqui tá em estrela com o neutro aterrado, que é o X0 aqui. Aí se você, é porque não tem vista aérea aqui dele, aí aqui geralmente tá H1, H2, H3, aí essa letra universal para rede média tensão, ao X1, X2, X3 é fase A, B e C, e o X0 é o neutro, no caso lá é o neutro aterrado. Tá? Que aí ele fica em. Aí por que que liga em estrela, né? Porque você tem circuito monofásico. Aí o monofásico, você pega uma fase e fecha ele com o neutro aterrado. Aí já está aqui, vocês podem baixar aqui a 5444. Eu vou abrir a 10 aqui.
Só pra gente comentar, mas vamos focar mais na 5444. Porque aí, agora vamos lá em situação de aprendizagem. Vamos aqui no fórum. Aí já vamos aproveitar aqui já discutindo, tá? Aqui no fórum. Então aqui ele fala, ó, tema, a importância de elaborar um projeto de instalações elétricas com qualidade. Aí quando ele fala com qualidade, é igual, não sei se foi o Romênio ou foi o Wesley que comentou, né? E sentiu falta dos elementos, é porque provavelmente você já trabalha na área, né? Então, aí naturalmente você sentiu falta. Vou pegar emprestado o livro aqui. O livro de vocês, tá? Lembrando que ele está disponível nesse link aqui, ó. Conteúdo do curso. Aí aqui tem um conteúdo virtual, que tem algumas atividades para você ir treinando, tá? E aqui tem o link desse livro aqui, ó. Desse que eu abri agora aqui, tá? Inclusive, no próprio livro aqui, ó, ele fala de bastante norma aqui, ó. Ele fala da específica de desenho técnico, a NBR 60. Eu nem lembrava desse número aqui, faz muito tempo mesmo. Eu tinha uma matéria de desenho lá na faculdade, aí a gente fazia primeiro o desenho geométrico, que basicamente era como se fosse geometria plana, só que com matemática mesmo. A gente fazia os ângulos lá, a gente aprendia com compasso. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui você vê no desenho geométrico. Ó, deixa eu pegar aqui o quadro virtual e mostrar para vocês. E esse desenho geométrico, praticamente, o meu professor disse que antigamente o desenho geométrico ele era passado no primeiro grau, lá, junto com as matérias lá do primeiro grau. E aí eles tiraram o desenho geométrico, deixaram ele só nos cursos de arquitetura, engenharia civil e nas engenharias normais aí, né? Porque tem aquela engenharia, acho que é desenho industrial, né? Inclusive acho que tem até o técnico em desenho industrial. Aí hoje em dia o pessoal não faz mais na prancha, né? Eles usam um programa chamado AutoCAD Inventor. Inclusive para você projetar peça mecânica também. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Aqui. Imagina se o povo fosse desenhar tudo na mão até hoje. Não, eu ainda usei, olha só, porque eu não sou velho, não. Eu ainda usei aquela Sou velho, não, prancha, só um pouquinho. só um pouquinho, né? Eu usei aquela ainda, a prancha com a régua paralela. Aí o que que a gente fez? A gente comprou uma. Na verdade, aí eu dei o dinheiro. Meu cunhado ele entrou antes na faculdade, né? Aí ele tava um semestre na frente da gente. Aí ele usava. E aí depois que eu entrei, aí ele passou para mim, aí eu passei para um colega que fazia design gráfico, aí depois foi passando, acho que se brincar tá até hoje lá na faculdade, aí vinha a régua paralela e o negócio de desenho. Mas até hoje eu tenho as plantas, os trem, tudinho que a gente desenhou. É assim, ó, quer ver? Transferidor. Desenho, o desenho geométrico. Você faz tipo uma reta aqui, ó. Ixi, essa reta minha tá feia, né? Deixa eu pegar uma régua aqui. Você faz uma reta aqui, ó. Puxa, essa aqui foi grande demais. Aí você pega, ó, na ponta dela aqui, ó. Ah, eu tenho que segurar aqui.
Deixa eu ver como é que foi. Faz tanto tempo que eu não uso esse trem que esse virtual aqui. Deixa eu ver. Deixa eu usar aqui a mesa. Acho que eu tenho que tirar a régua daqui, senão ele não desenha. Ah, é. Isso. Aí você, numa da extremidade, você põe a ponta aqui, né? Aí vamos supor que a extremidade é aqui, ó. Aí você, com a mesma abertura aqui, ó. Aí essa reta que fica aqui, ó. Ó, ainda consigo. Ainda não perdi o jeito, não. Você vem aqui, ó. Você traça uma reta aqui, ó. Aí essa linha aqui, ó, essa reta, vamos supor que você desenhou ela aqui com a régua, né? Uma ponta aqui, outra ponta aqui. Aí você pegou o transferidor com a mesma abertura aqui, ó, onde elas se encontram, aqui você tem 90 graus. Aí tem várias técnicas lá, você vai desenhando no papel para só depois você começar a fazer a matéria lá de desenho técnico. É, Aí, ó, aqui no fórum, ó, quais as normas mais importantes a serem consideradas na elaboração de projetos de instalações elétricas? Vamos primeiro saber o que que é um projeto, né? Eu vou pegar emprestado aqui, ó, a professora lá da Engenharia Civil, ela me passou esse livro aqui, ela falou, ó, na hora que você tiver nas matérias iniciais de desenho, interpretação de desenho, mostra isso aqui para os alunos, né? Então, basicamente, você tem a edificação, né, de uma residência, que aí a ideia do projeto elétrico predial, né? Porque quando fala prédio, a gente já pensa assim, já de cara, né? A gente nunca ouviu falar, a gente já pensa num prédio de apartamento, né? Mas prédio ou edificação é qualquer construção, né? Ela pode ser de um pavimento, igual essa daqui, né? Térrea, né? E pode ser de vários pavimentos aí. Então, você tem as residenciais, né, que é unifamiliar, né, na linguagem aqui da eletrotécnica. Se eu vou fazer a instalação de um projeto elétrico dessa residência, ela é uma unidade consumidora unifamiliar, tá? Aí, vou fazer a instalação de um prédio aí, né, um condomínio vertical, né? Então, eu vou fazer instalação elétrica, né? Aí geralmente você vai ver termos como térreo, mezanino. Geralmente num prédio, o mezanino, só depois que eu comecei a fazer engenharia que como eu nunca havia morado em prédio até então, né? Eu desconhecia esse universo. Aí, por exemplo, você tem geralmente o térreo, aí depois você tem o mezanino. O mezanino seria o segundo andar, né? O mezanino geralmente é aquele onde, dependendo do condomínio, né? Onde são as festas, né? Geralmente num prédio você aluga, né? Para festa. É, também tem área de lazer, tem prédio que tem academia própria, né? E por aí vai, né? Então, mezanino é espaço de festa, espaço de reunião, academia, ou dependendo aí do padrão, né? Se for de alto padrão, tem mais outros serviços. Aí, depois do mezanino é que você tem primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e assim por diante. E você tem as edificações, né, comerciais, né, que ela pode ser térrea, mas só que é um galpão, já é maior, né? Você tem as edificações industriais, né, que basicamente são galpões, igual ali na Ambev aqui da de Goiânia, também da de Anápolis também. São várias casas, é como se fosse casinha mesmo, né? Aí tem um lugar que é a administração, outro lado que é o RH, tem almoxarifado, aí geralmente onde fica o invase, né, que aí é o invase das bebidas, aí tem um local lá onde fica os tanques, né, aí geralmente você tem um nitrogênio, né, o NH3, o nitrogênio não, é a amônia, né, o NH3, né,
Aí basicamente a amônia o pessoal utiliza para conservação de alimentos, utiliza também para. Eu sei que está na fórmula para você fazer o ácido carbônico, é, que é insumo para o gás, né, das bebidas de refrigerante, né, água tônica. E aí, por exemplo, tem amônia, aí tem soda cáustica, também tem tanques lá de soda cáustica. Pessoal, para que que usa soda cáustica? Soda cáustica é para lavar os tanques, por exemplo. Você vai utilizar um tanque para você fazer a fórmula lá da soda limonada, né? Aí depois você produziu, aí vai lá para o invase. Invasou, beleza, parou a produção. Agora eu preciso da Mirinda, né? Eu não sei nem se é da Mirinda da Ambev. É porque eu tô lembrando desse nome antigo. Suquita, né? Acho que é Suquita. Suquita, né? Você não vai pegar o mesmo tanque da soda limonada. Aí vocês não têm um tanque para cada uma, não. Eles têm vários tanques, né? Só que aí, dependendo da produção, né, do cronograma lá, aí eles injetam, faz um projeto que chama CIPAT, se eu não me engano, acho que é isso. É CIP, uma coisa assim. É um processo que eles fazem a limpeza por exemplo, você tem cerveja com lúpulo de cevada, você tem cerveja com aquele lúpulo de arroz, né? Tem vários tipos lá, né? Seria interessante. Vocês já fazem estágio aí ou não? Pra conseguir estágio? Eu sei que um de Eu não. vocês já trabalha na área, não trabalha na área, não? Não, na verdade, porque, vamos dizer assim, né? Uhum. Que eu já tenho uma idade avançada, eu já trabalhei com muitas coisas, né? E Ah, não. Aí, em como se obra, diz, já obras conhece civis, muita em coisa. obras civis eu já acompanhei bastante execuções, entrega, começo Ah, de sim. projeto, acompanhei tudo. Projetos de GD também, já acompanhei alguns, energia solar. Olha, já. Então, Muito isso daí bom. a respeito de leitura de projeto, tem algumas coisas complexas, mas é tranquilo de pegar. Não é. Você vai ver que é bem simples aí, ô Romênio. Geralmente num projeto, por mais que seja simples, a gente pega no mínimo aí, quando é pequeno, quatro, cinco pranchas, né? É. Então, assim, pois não, Romênio, pode falar aí. Eu também já trabalho nessa área também, já. Eu também já vi muita coisa e eu já fiz uns cursinhos também de comandos elétricos, esses trem. Mas eu fiz um no YouTube de um cara que até acho que trabalhou no Senai aí. É Eu fiz aí no um. Senai mesmo, o de comandos Tá, elétricos. né, eu fiz um de. Foi no YouTube mesmo. Quando eu fiz engenharia elétrica, não. O pessoal não mexia com aquele cadicimo. Ah, é. Aí eu pegava, aí não sei quem que me mostrou lá, olha, tem um tal de cadicimo. Eu falei, ah, é? Que eu usava lá um tal de P-Spice, Multisim, tem outros lá de circuito, né? Aí esse cadicimo eu nunca tinha visto, não. Inclusive eu descobri que da ABB tem um programa, depois eu vou pegar nas minhas anotações aí, a fabricante ABB, ela disponibiliza no navegador simuladores de circuito elétrico, de quadro de comando. Aí eu acho que quando a gente chegar nessas matérias, acho que seria interessante, né? Se saberem, né, que a ABB tem. Provavelmente a Schneider, eu sei que a Schneider Electric tem também, tá? Aí é sempre bom, gente. Aí tem um CAD de cima, né? Aí só depois que eu aprendi o CAD de cima, aí eu vi um professor no YouTube lá explicando, né? Eu peguei e fiz esse cursinho lá. Mas é tranquilo, o CAD de cima também. Aí o bom é que além de você fazer o desenho, ele faz a simulação, tá? Vocês vão utilizar um também que é de fabricante, é da Festo, né? Basicamente a Festo não só a área de elétrica, mas a área também de hidráulica, pneumática, tá? Aí eles têm um simulador próprio, é até esse daqui, ó. Chama Fluid Sim. Aí tem uma matéria que é de acionamentos eletropneumáticos aqui de vocês. A gente vai lidar com esse programa que é o Fluid Sim.
Aí o P é de pneumática, aí tem um outro que é o de hidráulica, e a gente vai lidar com esses simuladores também. E aí tem a Autos também, que é na parte aí de simular CLP, né? A parte lá do SCADA aí. Mas a certeza que você tem que ter, que, né, não é só o eletrotécnico, o engenheiro, sempre ele está aprendendo uma coisa nova aí. Por exemplo, eu fazia os projetos no AutoCAD, né? Aí depois, quando eu comecei a estagiar na época, apareceram uns programas que automatizam, né? Né, hoje em dia o pessoal ainda usa esses programas, mas o pessoal está numa febre agora utilizando o Map Suite, o Revit, que também é da Autodesk. Aí ele tem uma tecnologia em que você não só desenha, mas o desenho ele tem lá no banco de dados dele uma referência de lista de material. Ele é bem inteligente. Em vez de tem projeto, se fosse fazer na unha, você demoraria uma semana, um mês. Dependendo se você tiver experiência nesse programa, um projeto que levaria um mês, às vezes você faz ele numa tarde, só para você ter ideia utilizando essa ferramenta. E toda empresa, na verdade, hoje em dia, se a empresa quiser estar competitiva, quiser estar no mercado, ela usa esses programas aí. Aí sempre é porque agora o mercado mudou, né? Inclusive, eu estou até procurando uma pós-graduação que fala, tem uma professora aqui da engenharia civil, né, que é da aula dos cursos de técnico em edificações, né? Aí ela fez uma pós, acho que ela já terminou já que aí é especialista nesses softwares aí. Só que ele é pesado, viu? Se A chama, empresa é o se chama, Revit. se chama metodologia BIM. Isso, metodologia BIM, isso mesmo. Isso, porque aí você. Aí Eu andei olhando para eu fazer. Só que aí eu segurei, eu falei assim, vou deixar quando eu tiver mais pro meio, tivesse nos 70% do custo para eu fazer. O, assim, é muito enquanto interessante o mais BIM porque ele já te dá um. Você vai fazendo os tudo, lista de desenhos material, e ele já te dá a maquete pronta praticamente. Depois tem como separar tudo, tá? Parte de alvenaria, parte de hidráulica, parte de fundação, parte de ué, elétrica. aí vem essa É perspectiva aqui, ó, muito, que é a muito, muito interessante. isométrica, isso mesmo. E não tem erro. Se a gente pegar um projeto elétrico aí agora, vamos dizer assim, tem só mais ou menos o caminho de onde vai passar. Não fala que ele vai ficar Isso. X metro da parede tal, que ele vai descer, não. Lá no BIM mostra exatamente aonde que vai correr o eletroduto, se ele Quer vai dar ver, ó? conflito. Se ele vai dar conflito com o esgoto que vai passar lá, talvez, com água que vai passar lá, Isso. e já mostra tudo. É porque assim, o Revit é o geralzão, né, para arquitetura. E aí tem os módulos que chama Map, é Map Suite. Aí cada suíte aí tem a suíte ó, isso aqui é do desenho técnico, as vistas, né? Então todo projeto aí, né, ele tem, né, em mente as vistas, né? Ou seja, vista superior, ó, vista lateral esquerda, vista lateral direita, vista frontal. Aí geralmente a frontal são os cortes do desenho, né? E aí o projeto em si, a planta baixa, geralmente seria a vista superior, só que ela seccionada, que é como se você arrancasse aqui o teto, né, e voasse de drone aqui, né? E, e aí o projeto, né, ó, aí a planta baixa, né? Igual um aluno fazendo, brincando aqui um dia desse. Pessoal, planta baixa é uma samambaia, né? É aquela plantinha desse tamanho, né? E aí, a, olha, o colega aqui tá falando que planta baixa é amendoim. Então, a planta baixa, que é basicamente a posição onde fica. Aí, geralmente, antes de você fazer o projeto elétrico, você vai fazer a limpeza, tirando as cotas, né, que são as medidas, tirando a marcação aqui isso aqui é de nível, né? Ó, esse aqui é o nível e tá falando 0,20 aqui, é porque Aham. essa circulação
em relação ao nível zero, que é o nível da rua aqui, ó, então ela está elevada, né? Aí vamos supor que esse 20 aqui é, sei lá, 20 centímetros ou 20 milímetros, aí depende, né? Da, da legenda, né? Falando Geralmente é em centímetros mesmo. centímetro, né? Tá? A não Aí, ser moço, eu sei como que eu, você eu falou, tinha que né? Quando tem a usar. legenda. Não, eu tinha que usar. Não, nessa época eu tive que comprar várias lapiseiras, né? Que aí tinha as projeções, aí você usava apenas 0,7, a 0,9, que é aquela mais grossa, né? 0,3 para colocar as projeções. Então, o elétrico, deixa eu ver aqui. Basicamente, você, quando você vai fazer o projeto, você limpa tudo, né? Alguns projetos de alto padrão, o que que eu faço? Eu deixo a referência do mobiliário, aquele cinza bem clarinho. Deixa eu pegar um aqui de exemplo. Vou pegar emprestado lá do industrial aqui. Ó, vou pegar esse aqui do ar-condicionado. Tá abrindo aqui. Então, a hora que o computador começa a chorar aqui, porque só tem 8 GB de RAM. Não, tá louco. E aí eu tô no 2025. Aí essa semana ele perguntou: e aí, que tal mudar pro 2026? Eu falei: não, Não, ele não 8 aguenta não, GB, Charlene. Não, ele não 8 aguenta GB de não. RAM não existe mais não, só, pelo amor de Deus. Sério, Fala, ele é guerreiro aqui, esse fala aqui é pra eu fazer upgrade corporativo. desse trem aí. Ele é monstro aqui. Aí eu tenho um aqui, se tudo der errado, né, para vocês não ficar sem aula, aí eu tenho um com a RTX aqui que ele roda mais liso. Porque geralmente, ó, essas referências aqui, ó, esse aqui eu peguei lá, esse aqui é lá da JC Distribuição. Aí geralmente, né, até a parte interna aqui, ó, você coloca um cinza, tá vendo? Ó, aí na hora que você imprime, né, ele fica o branco e um cinza bem apagado. Aí geralmente o elétrico a gente deixa ele colorido aqui, ó. Esse aqui é a eletrocalha, né, a furação da eletrocalha. Esse daqui ele foi feito num desses com tecnologia BIM, se não me falha a memória, não era o Pro Elétrica, não, era o CAD-PROG. Aí a empresa lá usou isso daqui, ó, o CAD-PRO. Isso aqui foi muito rápido para fazer, ó. Você só seleciona aqui, né? Você seleciona mais ou menos assim, ó. Aí ele tem um menu, aí tem o CAD-PROG, acho que ele é assim, o CAD-PROG, o Pro Elétrico. Você clica com direita, aí aparece aqui, lançar, por exemplo, eletrodutos, né? Aí você fala, eu quero eletrocalha, já que é uma indústria, né? Aí pega a eletrocalha, aparece, aí pergunta, qual que é a medida? Ó, 150 por 100 milímetros aqui, né? 15 por 15 centímetros aqui, né? E aí ele já coloca, já lança ela aqui, ó. Então, geralmente, quando você faz o projeto elétrico, você faz ele numa coloração para destacar, tá? Às vezes é necessário, além do elétrico, se colocar, por exemplo, um de CFTV, ou então colocar a rede estabilizada, né? Porque como a JC Distribuição ela é de logística, né? É compra e venda de produtos, né? Por exemplo, para suprimento, né? Supermercados. Aí eles compram em grande quantidade, às vezes eles não compram e nem armazena lá exemplo da Log Logística, né, a JC Distribuição, a Rodonaves, se eu não me engano, acho que são os mesmos donos. Então eles sempre têm é, é, o volume lá de projeto é muito alto aqui, aí eles têm, só para vocês terem uma ideia, eles têm uma central de processamento de dados, eles têm um call center que dá inveja na Claro, né? Dá inveja aí na Vivo, é um call center lá gigantesco,
porque é toda hora é vendendo, né? Aí vende desde o boteco do setor, né? Até o Carrefour, por exemplo. Vende para grande, vende para pequeno, né? Então, como se diz, não tem essa acepção aí de comércios, não. Vende para todo mundo aí. Aí por isso que muitos aí são campeões em vendas aí. Então, o projeto é uma forma simplificada, né? Igual voltando aqui para o arquitetônico, é uma forma simplificada de você fazer as instalações, desde a parte civil, né? Até a parte elétrica, a parte de hidráulica e por aí vai. Tá? Aí, basicamente, num projeto, ele vem a planta baixa, né? Igual vocês estão vendo aqui, né? A planta baixa, que aí, tá vendo? Esse projeto que, como ele já está pronto, ele já está todo limpo, ó. Ele está sem cota, né? E aí, também num projeto, ó, nessa prancha aqui não tem, mas dependendo, ó, igual vocês falaram aí no início da aula, ó, tem as legendas, né? Explicando, né? Cada uma aqui, ó, que é tomada monofásica. Aqui são as indicações, né? Na própria 5444 aqui, que é a referência, né? Existe um rol aqui de simbologias, né? Identificando, né? Aqui, ó, o básico é esse, é o neutro, condutor neutro. Ele é igual o da fase, só que você puxa uma perninha. Às vezes você pode puxar ela para trás ou para frente aqui, né? O importante é ele ter esse formato aqui, né? Um, um risco, né? Sob o eletroduto. Às vezes ele não cabe aqui. Deixa eu ver se tem um no livro de vocês. Acho que está mais para frente aqui. Tem lá pro final. Não, esse livro ele é bem completo, viu? Esse aqui de noção. Esse aqui, ó, eu acredito que seria o material mais completo para vocês. Esses livros a gente não consegue comprar eles impressos, não? Ó, eu não sei se comprar, mas eu sei que tem eles impressos, né? Porque eu comecei no Senai e foi ministrando aula ao vivo, né? E aí o pessoal tinha lá na biblioteca. Aí aquele é disponibilizado e fica no Drive. Infelizmente, a gente não consegue baixar ele, não. E Só que é justamente por isso que eu quero comprar a versão já impressa. aí, ó, aí tá vendo, ó? E dependendo, ó, e você coloca em cima, né? Esse daqui, ó, geralmente quando é tracejado ou é traço ponto, isso aqui é para indicar que ele vem do quadro, né? Pelo chão, né? Porque esse quadro aqui, ó, ele fica até externo aqui, ó. Tem um hall, uma entrada aqui. Eu não sei se aqui é a medição, né? Então, É provavelmente é, a medição. como isso, tá falando média aqui, né? Então é a medição mesmo. Eu tava com dúvida. Tava achando que era um quadro de passagem para entrar aqui dentro dessa casa, né? Então, aqui é a medição, aqui é na rua mesmo, né? Então, ele fica nessa mureta de lado aqui e aí ele vai pelo chão, ó. Então, esse eletroduto ele vem pelo piso aqui, sobe aqui o pé direito aqui, né? Aí geralmente ele fica na altura ali do quadro ali, né? E daqui que ele deriva para os circuitos, utilizando, por exemplo, as luminárias aqui, as caixas octagonais aqui, né? Como caixa de passagem, ó. Aí o projeto elétrico, aí você está vendo que é a edificação, até a referência do mobiliário, ela é monocromática justamente e para criar essa monotonia, né? E o elétrico ou de CFTV, né, dependendo, ele é o que? Ele é colorido justamente para chamar a atenção, né, lá do eletricista ou de quem estiver fazendo a instalação, justamente para ele focar no elétrico, né, e ele só ter a referência aonde que fica os pontos lá na edificação, né? Então, esse aqui é o quadro terminal. Quadro terminal aqui, ó, ele fica
entre essa sala de estar barra jantar, né? A sala é dividida em dois ambientes aqui, né? Isso aqui é típico, viu? Eu já vi várias casas, esses condomínio fechado, né? De residência aí nesse design aqui, ó. Aí isso aqui aquele jardim de inverno, né? Aí, geralmente ele tem até eles colocam aquelas telhas, aquela telha que ela é clarinha, né? Justamente para a luz passar. Aí deixa um jardim de inverno aqui. Aí, dormitório. Aí, o sanitário. Ó, aqui, ó. Esse jardim A... de inverno é coisa que a prefeitura inventa, né? Pai, não sei. Eu sei que É, primeira vez que eu vi é coisa chique. Eu vi eu já em peguei casa, uns trem cabuloso que a prefeitura exige, você não tá porque em, entendendo. porque em casa, assim, que eu já morei, em barracão e tal, né? Só depois que eu me casei, que aí eu fui morar em apartamento, aí eu vi esse negócio de mezanino, jardim de inverno. Inclusive tem até apartamento que tem, mas só que é os de poder aquisitivo maior aqui, ó. E aí, ó, isso daqui tá com a cara de apartamento, moço. Isso aqui, ó, tem uma cara de, não tem aquelas caras de sacada gourmet, né? Ó, área de serviço. Né? Mas enfim, a planta baixa, ela geralmente, ela é bem monocromática, né? E quando tem a referência do mobiliário, não quer dizer que o mobiliário vai ficar exatamente nessa posição. Mas existe projeto, por exemplo, eu já prestei serviço para a IBM e aí eles fazem projetos de, como é que fala? De personalização. Aí eles vendem o apartamento para você. Eles usam até Cru. um termo que eu não gosto, no osso, né? Que chama. Vende no osso. E aí, caso você queira, é porque vocês vão aprender no próximo módulo o algoritmo para você dimensionar a quantidade e a carga de luminárias que vão ter os ambientes, né? E também a quantidade de tomadas de uso geral, de uso específico é mais fácil, porque uso específico, o próprio nome já diz, né? Você coloca uma tomada aqui com a potência, dependendo do chuveiro que você compra, né? Com a carga do chuveiro. Ah, eu vou usar. Vamos ver se tem algum desses aqui que está com cara de ar-condicionado. Não, aparentemente eu não estou vendo que tem ar-condicionado aqui, não. Cozinha também, né? Hoje em dia você tem frita light, forno elétrico. Em projetos de alto padrão, geralmente a cozinha tem umas tomadas que tem uma carga alta ali, né? Aí basicamente, para a gente fechar aqui, ó, aí, quais as normas mais importantes a serem consideradas na análise e elaboração de projeto, né? Uma eu já mostrei aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma diminuída aqui para a gente pôr em perspectiva aqui. Uma foi a que eu forneci para vocês aí, né? A NBR, eu sei que ela tá, até acho que o Romênio falou, né? Ou foi o Wesley, ela tá em desuso, né? Mas é aquela história. Enquanto não inventaram outra, enquanto não atualizaram, essa daqui tá valendo. E mesmo se a outra tivesse saído, você pode ter certeza que a referência dessas simbologias, né? Fase, neutro, retorno, terra, né? Geralmente isso aqui é para circuito onde você tem interno ali. Eu já vi isso em casa de alto padrão, já vi em hospital, né? Você tem ali o circuito, por exemplo, é sonorização interna, né? Não tem quando você chega lá no hospital, Doutor Claude, favor aparecer, né? Na traumatologia, né? Então, às vezes você tem o circuito interno ali, né? De sonorização, né? Ou de alto padrão. Eu tenho cliente ali daquele Alphaville que tem sala de som ou sala de cinema, né? Eu já vi sala de cinema de cliente de alto padrão que dá inveja nesses cinemas que a gente vai no shopping, né? Sala assim bem mesmo, parece um cinema assim. Se você não souber que você está dentro de uma residência, você jura que você está no cinema lá.
E hoje em dia tá fácil aí, né? Eu não sei se vocês já viram a Intelbras, eu não estou fazendo propaganda na Intelbras, é porque eu sei porque eu comprei. Ela tem projetor de 5.200 lumen. Eu achei barato, viu? Que os da Epson, por exemplo, que o Senai usa, é de 3.000 ou mais, viu? E eu vi lá de 1.600, eu achei barato demais. E bem forte mesmo, a luz dele é bem forte. Eu tinha um desses mais fraquinho, né, de 800 lumen, que eu comprei mesmo só para quebrar galho, né? Esses mais fraquinhos você coloca, por exemplo, vamos supor, você tem filho, tem sobrinho, né? Aí coloca lá no quarto para ele assistir desenho, galinha pintadinha, assistir filme, né? Jogar videogame também, né? No telão. Aí, geralmente esses são mais baratos, é 300 conto, é de 800 lumen, né? Mas hoje em dia aí, com camelódromo aí, né? Você encontra opções aí que com a iluminância até fraca, mas você encontra, né, com muito bom. Então a 5444 é uma norma, eu talvez seja a mais importante para na área de desenho, né? Para você, principalmente no elétrico aqui, né? Que todas essas simbologias vocês vão ver aí que quem entrou depois aí, ó, o Gladstone, tá lá na sala de aula, tá? Numa pastinha que eu coloquei lá em cima, essa norma. A 5410, né? Que é a Bíblia para o eletricista predial, a Bíblia para o eletrotécnico, para o engenheiro eletricista, né? No que tange aí a instalações elétricas de baixa tensão. A gente vai estudar isso mais no próximo módulo, a instalação elétrica predial, e depois, na última UC desse módulo, né, do próximo módulo, em projetos elétricos prediais aí, que aí eu vou mostrar o algoritmo de dimensionamento de iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico. NBR, NBR não, NR10, que é lá do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? É uma norma importante, né? Igual essa daqui, ó. Vocês vão entrar aqui, ó. Vocês colocam assim, ó, normas MTE, né? Ministério do Trabalho e Emprego, ó. Aí uma norma muito importante que a nossa Bíblia aí da elétrica é essa daqui, ó. NR10, ó, segurança em instalações e serviços em eletricidade, ó. Ah, ó, saiu, ó. Temos imagens aqui. Opa! Ó, quem sabe faz ao vivo, ó. Saiu, ó, quentinha, ó. Última modificação, ó. Vigente até 31/5/2027, ó. Então já temos uma. Quem diz que ela não tem modificação, ó? Ó, vigência 1º de junho Hein, mas essa de. é NR10. Essa é a NR10 do Ministério do Trabalho e Emprego, ó. Então houve. É porque a última modificação que teve foi em 2019. Eu até estava comentando, eu estou ministrando aula de segurança e eletricidade para uma turma, né? E aí, não, isso aqui ó, é atual, viu? Provavelmente deve ter sido nessa semana aqui, ó. Então, última atualização, ó, 29 de maio de 2026. Mas ela só deve ter entrado agora, viu? É porque ela sai aqui, ó, tá vendo esse DOU, né? Isso aqui é a sigla para Diário Oficial da União, tá? Aí ela precisa sair lá no Diário Oficial da União para depois, ó, tá vendo? Ó? 1/6/2000, foi mês passado, ó. 1/6/2026 é que ela saiu lá no Diário Oficial da União. Aí, quando ela sai lá no Diário Oficial da União, o Ministério do Trabalho e Emprego, na norma, né, em que ela está vigente, no caso aqui é a NR10, ele publica aqui. Ó, bom, quando a gente chegar lá em segurança e eletricidade, a gente vai estudar isso aqui. Vamos ver o que que mudaram aí. Aí, quais os impactos na execução de um projeto de instalação elétrica que tenha sido elaborado com erro técnico? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Estava até comentando com os alunos, ó. Imagina,
Imagina se o cidadão não sabe o que significa essa simbologia aqui, ó. Ou pior, ele coloca uma simbologia errada. Coloca Ah, simbologia errada, É, ué. bitola de cabo errada. Isso, ó. Aqui, ó, por exemplo, tá falando que o circuito 2, ó, tem a fase e o neutro dele é de 2,5. Provavelmente, né, ou é tomada de uso geral, né? Aí, geralmente, iluminação, já vou dando spoiler lá da 5410, iluminação inicia com 1,5. Mas eu vou te falar, né, em toda a minha vida nessa indústria vital, né, vou dar uma de pica-pau aí, a construtora, o que que ela faz? Ela já compra o de 2,5. É muito raro você ver de 1,5 numa construtora, por quê? Porque o de 1,5 você só usa em iluminação. Aí vai que sobra um lote, vai que sobra não sei quantos rolos lá de 1,5, você só vai poder utilizar em iluminação. Aí o que que eles fazem? Eles já compra de 2,5 ou maior. Porque aí se sobrar, eles podem utilizar para tomada de uso geral e dependendo da carga do de uso específico, se esse cabo ele tiver uma capacidade de corrente boa, se for aquele de 0,6 a 1 kV, até o de 2,5 tanca, vocês sabiam? Se for PVC 70, não. Ou eles chamam de 750 volts para ambientes internos, ele é mais fraquinho. Agora o 0,6 a 1 kV, mesmo de 2,5, ele tem, eu não lembro de cabeça qual que é a capacidade corrente dele, mas geralmente o 0,6 a 1 kV ele é mais caro e a capacidade corrente dele é maior. Aí eles já compram de 2,5. Ó, esse 5 aqui é um de 10. Eu tô chutando que ele, ó, é realmente, ó, ele é do chuveiro, ó. Aí ele usa isso aqui, essa caixa como caixa de passagem, né? E aí ele vai lá pro chuveiro, porque o neutro, a fase e o terra dele é de 10 milímetros. Eu tô achando que essa edifica, por ele ser 4.000 watts, né? Ó, 4.000 watts vai dar menos que 20 amperes se for 220, ó. Se pegar aqui, ó, a corrente, né? Vai. Aí esse chuveiro tá dimensionado para 4.000 watts, a pessoa muda para lá e coloca um de 7.500. Isso. Não, aí lasca tudo. Até que Aí não, esse cabo aí é de 10, acho que não, faz a conta não aí. vai não, sabe para quê? Ó, você vai ver aqui, ó, se eu dividir por 220, por que que eu tô achando que é 127 volts, ó? Se dividir por 220, vai dar 18,8. Aí a NBR 5410, ela recomenda que você some mais 5 amperes para você dimensionar o disjuntor. Então, o disjuntor, se esse for para 220, a corrente máxima é 18,18 amperes e o disjuntor a seco, né, monofásico, o recomendado é de 23,18. Como eu não tenho esse valor exato, aí você vai utilizar ou um de 24, caso tenha, né? Geralmente é um de 25 amperes. Agora, isso aqui é uma das pegadinhas do malandro. Eu já vou aproveitar, né? Já que a gente já está falando dela, né? Essa pegadinha que ela acontece no curso de eletricista, no curso de eletrotécnico e de engenharia elétrica. Aí você pensa assim, né? Ó, para 220 volts dá 18, né? Aí a pessoa que está vendo pela primeira vez na televisão, né? Que ela não estudou eletricidade, né? Ela vai pensar assim, uai, 127, e na verdade não é 110, não, é 127. É lá, e 127 vai ser uma corrente menor. Não, na verdade ela dá praticamente o dobro. Ó, dividido por 127 volts. Não é 110 não, viu? Essa outra pegadinha do malandro. Na verdade, a tensão de 110, que inclusive está em muitos manuais de equipamento, na verdade ela é 127 volts. Olha, ó. Quanto menor o potencial elétrico, maior vai ser a corrente elétrica. Então, por isso que eu tô desconfiado que essa a instalação elétrica, o monofásico dela é 127 ou 110, né? Ó, 127, ó, dá 31,49. Mais os 5 amperes que
É porque assim, se você concorda que você colocasse um disjuntor, vamos supor que existisse um desse valor, você concorda quando você coloca na temperatura, minha mãe chamava de pelar frango, né? Que é a mais quente, né? Você colocar na temperatura, Você tá doido. não, minha mãe falava isso. Ô, meu filho, tira dessa temperatura de pelar frango aqui, que eu não sou frango. Aí, essa temperatura mais forte, aí você concorda que se você colocar um disjuntor exatamente esse valor, ele vai ser um gargalo, né? Ou seja, o disjuntor ele já vai desarmar na hora. Aí o que que a NBR 5410 recomenda? Ela recomenda que você some mais 5 amperes, aí esses 5 a mais vai ser exatamente o dimensionamento do seu disjuntor a seco, no caso aqui é monofásico, né? Monofásico aqui, ó. Então vai ser e esse é monofásico, ó. Só tem uma fase, porque se esse fosse bifásico, aí com certeza ele era de 127 volts, né? 127 volts, a DDP de 127 com 127, ela dá 220. Aí geralmente em locais onde o monofásico é 127, o famoso 110, né? Geralmente eles utilizam os circuitos bifásicos, porque aí bifásico ele dá 220 de DDP e aí ele diminui a corrente. Consequentemente, ele vai diminuir o disjuntor, consequentemente, vai diminuir a bitola do cabo aqui, ó. Então, o disjuntor ideal seria um de 36,49, né? Ou depende do fabricante, né? A Eugene, não sei se você sabia, a Eugene tem é, disjuntor. Vocês sabiam disso? Levanta a mão quem sabia disso. Eu não vou levantar porque eu descobri ontem. A Eugene, eu achava que a Eugene fazia só. Olha, ó, o Wesley já sabia aí. A Eugene, para mim, só fazia máquina de costura. E aquele óleo, né? Aquele óleo de máquina. Para mim era só isso. Mas tem muita coisa. A parte de automação, eu vi lá no stand deles. Tem um tal de Shint, né? Parece nome chinês. Shint também é outra opção, né? Que a gente fica só preso. Ai, é WEG, é Schneider Electric, né? A gente fica só preso nesses, né? Nesses fabricantes, mas existe muito mais. Tem essa Shint, escreve CHINT, né? Também é outro fabricante de materiais elétricos aí, e tem muitos outros aí, né? Que depois eu mostro, quando a gente chegar nas disciplinas, eu vou mostrando essas outras opções aí. Aí, geralmente, dependendo do modelo, aí vamos supor que existe dessa Shinch ou da Eugene de 37. Aí você vai colocar o disjuntor de 37, porque se você colocasse um de 31, né, ele, na hora que eu coloco na posição pelar frango, o que que vai acontecer? Vai dar essa corrente e o disjuntor desarma, tá? Então, é importantíssimo, né? Ó, e quais os impactos na execução de um projeto, né? Porque o projeto, né, o próprio nome já diz, ele é uma projeção. Você vai fazer no formato de desenho, você vai fazer cálculo, igual a gente acabou de fazer aqui, né? Ou seja, a gente faz no campo do desenho técnico, no campo das ideias primeiro, porque imagina se eu fosse fazer um projeto baseado no achismo, né? Aí pegava e perguntava, aí chega um cliente, perguntei para o Wesley, ou para o Romênio, ou para o Gladstone aí. O Romênio, o Gladstone, o que que você acha aí que vai ser a potência, o cabeamento aqui o disjuntor, o cabeamento aqui dessa instalação? Aí você fala, Moisés, pelos poderes de Grayskull, eu acho que vai ser 1,5. Ah, você fez cálculo? Não. Eu acho, pelos poderes de Grayskull e de Eternia, é que vai ser esse valor. Então, o projeto é justamente para você não fazer no achismo. Imagina, não, eu acho que é 1,5. Aí coloca 1,5 lá, o disjuntor desarma. Não, vamos colocar um cabo de 2. Aí vai lá e desarma. Não, vamos colocar um de 4 milímetros. 4,5, aí desarma. Não, não, não. Vamos colocar um de 6, aí desarma o trem. Imagina, até agora o seu cliente só tomou ré, né?
ele só comprou um monte de cabo, né? Agora, com um projeto, com o prontuário ali do cabo, né? Você vê a capacidade de corrente dele, né? Para 2 circuitos, né? Ele fala assim, né? 2 condutores e tem para 3 que é para o trifásico. Geralmente a corrente trifásica ela é menor do que a corrente monofásica e a corrente bifásica, a menor é a trifásica, a do meio é a bifásica e a maior corrente geralmente é a do monofásico. Porque o monofásico, essa corrente, ela só tem um condutor para ela fluir. No bifásico e no trifásico, ela tem o quê? O bifásico vai ter 2 condutores, o trifásico vai ter 3. Se existissem circuitos polifásicos, no caso, com 4, com 5, com 6, né? Na verdade, dá para fazer isso, mas operacionalmente a gente tem só até 3 fases, né? Você teria, né, um rol maior aí de capacidade de corrente, né, cada vez, na verdade, cada vez menor, tá? Então, os impactos, se você fazer no achismo, não, eu tô sentindo que essa instalação vai ser um condutor. Nunca você fala isso para o cliente, nunca eu tô sentindo, você faz o cálculo ali, olha no prontuário, olha no desenho, e aí você tem a certeza. O desenho é justamente para você gastar tempo pensando, gastar tempo calculando, né? E não gastar dinheiro à toa comprando cabeamento, disjuntor que não tem necessidade. Por isso que chama projeto. Você faz primeiro no mundo do desenho e das ideias e depois executa ele. É o 3. Quais as características de um bom profissional técnico em eletrotécnica exigido pelo mundo do trabalho? O técnico em eletrotécnica, ele tem várias habilidades. Uma delas é o quê? Reconhecer, né? Ler e interpretar o desenho. Um bom eletrotécnico, um bom engenheiro, um bom eletricista, ele vai olhar, vai reconhecer que isso aqui é uma planta baixa, vai reconhecer que o que está destacando aqui é um projeto, né? E aí ele vai olhar, deixa eu ver se esse tem a legenda, esse não tem, né? Vai olhar, vou pegar esse daqui, ó. Vai olhar na legenda, opa, beleza. Ah, então quando é tomada que tem essa bolinha no meio, ele tá, deixa eu ver se ele fala da altura aqui. Ah, não, isso aqui ele fala que a altura deverá ser no local da obra, mas vamos supor que esse daqui ele fala que é tomada alta, né? Que é aquela tomada para chuveiro, para ar-condicionado, para luz de emergência, né? Aí tem a tomada no rodapé, aí geralmente a do rodapé é um triângulo que não tem nada. Aí a tomada média, que fica na altura ali do interruptor, né? Aí geralmente eles fazem a achura, a pintura da metade dela aqui, né? Então, lá na legenda vai falar, ó, isso aqui é um perfilado galvanizado, né? 38 por 38 milímetros. Esse daqui já é uma eletrocalha galvanizada, né? Com certeza e é perfurada, né? Com uma dimensão maior do que esse perfilado. Esse aqui, ó, já é para eletroduto PVC, né? Rígido. Ó, aparente, sabe por que que ele é aparente? Isso aqui é o ambiente de uma indústria. Uma indústria, a todo momento, às vezes, por exemplo, essa sala de reunião aqui, ela pode se tornar, sei lá, um almoxarifado para guardar a peça. Aí o que que o pessoal faz? Só arranca esse mobiliário aqui, arranca essa mesa aqui de reunião, né? E aí coloca um monte de armário aqui e aí, em vez de ficar quebrando parede, colocando eletroduto, depois passando massa e fechando, o que que ele faz? Coloca o eletroduto de sobrepor ali, que é um ambiente industrial que ele está sempre em mudança ali, tá? Utiliza gesso acartonado, né? Que é o drywall, né? O drywall é bem mais simples, você não precisa quebrar parede, ele é, ele tem uma estrutura metálica aqui, né? E é literalmente, ele tem é tipo como se fosse um papel, uma ripazinha ali, né? E aí você pode fazer várias instalações. É muito famoso em universidade, também em instalações fora aí do país, né? O pessoal
Muitas casas, eles deixam a casa e faz a casa só as paredes ali externas, e aí o ambiente interno eles metem gesso acartonado. Então esse profissional, ele tá apto para reconhecer que isso aqui é o neutro, que aqui são fases, né? Circuito, já que é uma indústria, provavelmente para motores, né? Circuito trifásico, e aqui o terra, né? É a cor do área de proteção. Esse profissional, esse bom profissional, ele vai saber que isso aqui é um diagrama unifilar, ele sabe que vem lá do QGBT, ó, um neutro, três fases e um terra, ó. E então são quatro condutores de 50 milímetros. Quando ele fala quatro, é o neutro e as três fases. E a cor do área de proteção é de 25 milímetros. Ah, ó, classe de encordoamento 2, ó, o PL de proteção na cor verde, tá? Então ele reconhece que esse aqui é o disjuntor geral de 160 amperes, e aqui são circuitos para ar-condicionado, ó, nas várias salas aqui, ó, sala de reunião, aqui é uma espécie, se eu não me engano, ó, isso aqui é de financeiro, tem um local lá que é só onde fica os telefones, né, e a mesa dos vendedores ali, né? Aí cada um tem uma conta. Ah, eu vendo para o Carrefour, o outro vende para o Atacadão, um vende para o Costa e por aí vai, né? Então é isso, pessoal. Aí a primeira tarefa é você vai vir aqui e responder essas três perguntas, né, baseada aí na aula que a gente discutiu hoje, né? Escreve aqui, aí depois você vem aqui, ó, enviar mensagem ao fórum. Essa é a primeira tarefa da OC de leitura e interpretação de desenho. Beleza? Mais alguma pergunta aí, Romênio, Wesley, Gladstone? Pra mim tá tranquilo. Tranquilo? Não, tá tranquilo. Então é isso, Beleza. pessoal. Com Deus, tá? E até a próxima Bela ao vivo, pessoal. Tchau, Falou, tchau. professor. Tchau.